Superior Tribunal Militar decidiu ontem, por maioria, reduzir em até 28 anos as penas dos 8 militares do Exército envolvidos no assassinato do músico Evaldo Rosa dos Santos e do catador Luciano Macedo em abril de 2019. Os militares do Exército deram 257 tiros contra os dois. Vou repetir, 257 tiros contra os dois. Os agentes afirmaram que confundiram o carro utilizado por uma das vítimas com um veículo que teria sido usado em um roubo na região militar no Rio de Janeiro. Com a decisão do tribunal, o segundo-tenente Ítalo da Silva Nunes foi condenado a 3 anos e 7 meses de reclusão e outros 7 acusados a 3 anos de prisão pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio culposo. Então vamos lá. A justiça entendeu que eles mataram e tentaram matar. Eles mataram pessoas e tentaram matar outras pessoas. 3 anos e 7 meses e 3 anos de prisão. O Tribunal Militar julgou um recurso da defesa dos militares condenados em primeira instância pela Justiça Militar em 2021 a penas que variavam de 28 a 31 anos e meio pelos crimes de homicídio qualificado contra 2 vítimas e tentativa de homicídio de uma terceira. O voto vencedor foi do ministro relator Carlos Augusto Amaral. Ele decidiu absolver os militares pela morte de Evaldo por legítima defesa e condenar em penas mais baixas pela morte do Luciano e pela tentativa de homicídio de Sérgio de Araújo, sogro do músico que foi atingido pelos disparos. O julgamento foi acompanhado pela viúva de Evaldo, Luciana, e pelo filho deles, Davi, de 12 anos. No início da sessão, a Luciana perguntou ao filho: "Está tudo bem?" Davi disse que sim e deitou a cabeça sobre o ombro da mãe. O ministro revisor, José Coelho, disse ao público presente que a decisão do Tribunal Militar precisa ser como o direito aplicável ao caso. Podemos errar? Sim, somos falíveis, humanos, mas todos fazemos isso com o coração aberto e pensando no melhor para todos. Mentira. Às vezes não é o melhor do ponto de vista de quem sofreu a perda de um familiar, mas é um direito que é aplicável. É isso que todos nós temos que entender. Disse do alto da sabedoria dada a ele por alguma entidade divina, o ministro revisor José Coelho. Você perdeu seu parente? Mas entenda que, enfim, é assim mesmo, né? Eu vou aplicar aqui regras e você vai ter de entender que o seu parente morreu em vão. Ninguém errou nesse caso. Acontece. Eu fico só me perguntando se fosse o contrário. Se fosse o Luciano, que por alguma razão tivesse disparado 257 tiros no carro em que estavam militares, 2 deles tivessem morrido e um terceiro tivesse ficado ferido. O que é que teria acontecido com ele? É só inverter o jogo, só. A viúva, vejam só a que ponto de desesperança chega às pessoas. A viúva disse que não vai nem recorrer da decisão. Eu vou conversar com os meus advogados, mas eu prefiro encerrar por aqui. Nós sabemos que no Brasil que nós vivemos não existe justiça para pobre e para preto. Ficar tentando protelar, sofrer, seria só manter viva uma esperança de algo que não vai acontecer. Eleita presidente do Tribunal Militar para próximos 2 anos, Maria Elizabeth votou pela manutenção integral da condenação dos 2 militares de patentes mais altas envolvidos na operação. A ministra sugeriu que os outros 6 acusados deveriam ter as penas menores. Esse caso, vocês certamente se lembram, aconteceu lá em abril de 2019. Um comboio com 12 militares se deslocava do 1º Batalhão de Infantaria, na zona oeste do Rio. No caminho, eles flagraram o roubo de um Honda City. O proprietário do carro foi rendido por uma pessoa armada e parte do grupo criminoso fugiu do local em um Ford Ka. Eles tentaram perseguir o carro e encontraram no caminho um outro Ford Ka, distante do local do crime. Nesse outro Ford Ka, estavam o músico Evaldo Rosa dos Santos, dirigindo, indo para um chá de bebê. No carro, o sogro estava no banco do passageiro, a esposa e o filho, que na época tinha 7 anos, além de uma amiga, todos no banco de trás. 8 dos militares confundiram o veículo e dispararam os 257 tiros de fuzil no automóvel. O carro percorreu até 100 metros. O catador de lixo Luciano Macedo, que passava pela região, viu o Evaldo ferido, tentou socorrê-lo, mesmo desarmado e tentando prestar auxílio, ele foi alvo de uma nova sequência de tiros de fuzil.
E assim eles estão praticamente livres. Isso aqui é uma vergonha, é o auge do corporativismo, do patrimonialismo. É uma vergonha. Hoje, outro caso que deveria fazer o Brasil parar. Né? Você tem um homem trabalhador num carro parecido com um carro de bandido, a mesma marca, né? Um Ford Ka, um Ford Ka. O Exército entende que aquele é o Ford Ka do bandido, sem nenhuma indicação, nenhum indicativo de que era de fato o carro do bandido, e antes de mais nada, disparam 257 tiros de fuzil, o carro anda sozinho, com o cara já provavelmente morto ou desfalecido no volante, se aproxima um catador de lixo para ajudar, porque viu o que estava acontecendo ali, não sabia o que tinha acontecido, porque o carro tinha andado 100 metros já, ele não sabia que era um tiroteio, senão certamente teria se protegido, ele vai ajudar, mais uma rajada de tiros no catador de material reciclável. E para a justiça militar, tanto fez como tanto faz. Porque, e aí a gente é obrigado também a dar razão para a esposa do Luciano, é preto e é pobre. Assim como a menina que foi baleada hoje no centro de Salvador, e assim como era o menino lá em Salvador que morreu vítima de bala perdida sentado na sala de casa. Especialmente quando é pobre. Ninguém liga. Infelizmente a verdade é essa. Não sejamos hipócritas. Fossem ricos, né? Fosse um grande empresário com o carro baleado, né? Ou fosse o contrário, fossem militares mortos, indo para algum lugar depois do serviço, por, enfim, alguma circunstância, imaginem o que teria acontecido. Acertadamente com quem assassinasse militares inadvertidamente. Né? Mas a vida dessa gente, infelizmente, para o Estado brasileiro não vale nada. Para o Poder Judiciário não vale nada. Para as polícias, para os governadores que mandam nas polícias, essas vidas também não valem nada. E é isso, no final das contas, a desesperança da viúva é a maior tradução de tudo aquilo que a gente sente há tanto tempo. Adianta nadar contra a maré? Adianta nadar contra a maré? Rafa, enquanto você falava, eu me lembrei do discurso da magistrada Lúcia Gliotti. Ela foi responsável pela condenação, por ler a condenação do Rony Lessa e do Elcio de Queiroz, no caso da Marielle e do motorista Anderson. E o discurso dela repercutiu bastante, né? Porque na ocasião ela falou, olha, a justiça às vezes é lenta, é burra, é injusta, mas ela chega. E a gente percebe que, na verdade, tem vezes que ela não chega, não. Tem vezes que ela é só injusta e burra mesmo. Que é o caso que a gente está vendo agora. É para você perder qualquer esperança de que o Estado vai proteger quem merece ser protegido. O que a gente considera como um erro? Mais de 250 tiros em pessoas inocentes, a gente classifica como um erro? A gente classifica como um erro que não merece punição? Porque a punição que esses militares vão receber é nada, perto dessa família que foi dizimada. Então, nesse caso, infelizmente, a gente tem uma justiça burra, injusta e lenta não é um adjetivo que cabe, porque às vezes a lentidão, apesar do espaço de tempo, em algum momento ela chega. Ela foi até rápida, né? Foi 19 o crime, em 21 os caras foram punidos, né? E agora, em 24, eles foram perdoados. Basicamente foi isso. Pois é. Então é uma justiça que para essa família não chega, é uma família que deixa de confiar no Estado com todas as razões e que tem a sua vida dizimada para sempre. A gente tem que lamentar muito e trabalhar de alguma maneira para conseguir mexer nisso, porque a gente está falando de um sistema jurídico que cada vez também, assim como o nosso sistema político, é questionado pela sociedade, porque parece que vivem em altares, em locais que para os mortais como nós são locais inacessíveis e não pode ser assim. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.